Olá, queridos. Então é o seguinte, a partir de agora a gente vai começar a estudar algumas doenças causadas por vários micro-organismos. Para isso, eu vou dar uma revisão, já que eu não fiz os vídeos, tá? Na época, lá no começo, tá? Eu vou estar produzindo os vídeos agora, porque eu tenho o microfone, o aplicativo, tudo ok. E vou tentar fazer as aulas rápidas, tá? Vocês vão ver que eu vou falar, não vou falar muito pausado, para poder o vídeo não ficar muito longo. Agora sim, teve dúvida? Volta no vídeo, olha de novo, tá? Eu vou passar os slides também para vocês. E assim, eu espero que ajude. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu vi alguns comentários, enfim, da enquete que eu passei sobre ter materiais mais fáceis. Gente, olha, esses materiais vão ajudar vocês, tá? Mas sim, vai ter coisas que eu vou pedir que está no livro. Eu não posso deixar de cobrar o livro, porque ele é importante. É importante por vários motivos, porque ele tem informações mais completas, porque vocês estão treinando a leitura e a busca, tá? E vocês estão tendo contato com uma linguagem mais científica. Então, assim, eu preciso que vocês aprendam a ler aquele tipo de material. Eu sei que para alguns é difícil, né? É uma linguagem mais formal, mas assim, vocês precisam estar treinando isso. E isso, leitura vai ser importante para o resto da vida de vocês. Então, eu preciso que vocês estejam lendo. Então, assim, legal que você está aqui vendo vídeo. Eu também aprendo mais com vídeo, mas a gente não pode substituir a leitura, tá? Então, sim, professora, mas você não deu tal coisa no vídeo. Você olha no livro, meu querido, tá? Não fica dependendo só de vídeo ou de material de apoio para você procurar. Eu coloquei esses exercícios justamente, né? Depois eu até já tinha arrumado o microfone e tudo, mas deixei para vocês só, né? O livro já para vocês tentarem buscar no livro esse conteúdo, tá? Faz parte do aprendizado de vocês, isso que eu quero que vocês entendam. Bom, vamos então para os vídeos. Deixa eu diminuir minha carinha aqui, como eu disse, eu vou falar um pouquinho rápido, para poder o vídeo não ficar grande, mas qualquer dúvida, volta no vídeo, fala comigo. Essa primeira imagem já é muito legal, né? É um vírus feito em computador, tá? Não é um vírus de verdade. Ele foi todo montado de acordo com pesquisas científicas, tá? Eu acho maravilhoso essa montagem, né? Ficou uma obra de arte mesmo. É um vírus aí, né, que tem umas estruturas, tá vendo? Ele utiliza essas estruturas para se ligar na célula e atacar o ser vivo. Nós vamos falar mais pra frente sobre isso, tá? O vírus é muito conhecido por causar doenças, tá? A gente tem a dengue, a AIDS, a herpes, que para quem não conhece, são umas bolinhas que saem, tá? Na boca e de tempos em tempos, né? Dependendo da estação, do não sei o que, sair de novo. Eu sei porque eu já tive uma amiga que tinha herpes labial e contagioso, tá, gente? Assim como catapora, assim como resfriado, assim como gripe. É contagioso pela boca. Então, ela, quando criança, compartilhou um copo de refrigerante numa festa de aniversário com um coleguinha e ele tinha herpes e ela não sabia, e a partir daí ela começou a ter herpes até a fase adulta, tá? Nunca mais ela deixou de ter. Algumas doenças virais são transmitidas de outras formas, como o mosquito da dengue, né? Como a dengue. Como a AIDS também por relações sexuais, transfusões de sangue. O que eu quero que vocês saibam são as características. Isso é muito importante, porque a gente vai falar de Covid, obviamente. Por que a gente vai falar de Covid? Porque é importante para a vida, só para a vida? Não! Porque vai cair em tudo que é prova, gente. Em todo lugar você vai precisar saber, até para você tomar as suas decisões quando você tiver alguém próximo, tá? Que tiver doente, ou então, para você saber no meio desse tanto de fake news qual é a verdade sobre os fatos, tá? Então a gente vai ver sobre isso ainda. O que você precisa saber dos vírus? As celulares não possuem célula, e aí vem toda a discussão se os vírus seriam ser vivo ou não, tá bom? Porque uma das regras é que todos os seres vivos possuem célula.
E aí o vírus fica de fora. Mas se você considerar que todos os seres vivos têm material genético, aí ele entra, tá? Porque ele tem material genético, olha aqui, tá? Aqui a parte de dentro é como se fosse essa parte aqui é de fora e aqui tá mostrando, tá? A parte de dentro. Aqui tem um DNA ou um RNA. Tem alguns vírus que carregam RNA, tem alguns vírus que carregam DNA, tá? Se alguém tiver dúvida na diferença, depois eu explico. Aqui no cantinho, tá? Eu não sei se eu posso aumentar a imagem. Acho que não. Nesse caso, não posso. Aqui, bem no cantinho, tem uma imagem muito legal, que é a imagem do bacteriófago, tá? O bacteriófago, ele tem um formato bem diferentão, ó. Ele tem essas patinhas, tá vendo? E ele infecta bactérias. Sim, as bactérias também sofrem com vírus. Mas, professora, a bactéria não tem só uma célula? Exatamente, o vírus ataca a única célula que ela tem. Tá bom? O vírus sempre vai atacar células. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele sempre vai precisar de uma célula para se reproduzir. Fora do corpo humano, fora do corpo da bactéria, no caso do bacteriófago, ele não consegue ter uma vida, tá? Ele não se reproduz. Ele não consegue passar adiante o DNA, tá? Eles são mutantes, eu acho que vocês estão percebendo, não sei, que está tendo muitas mutações da Covid. Então, tem alguns vírus, sim, que são extremamente mutantes. Tem vírus que são menos mutantes, mas, no geral, vírus são muito mutantes, porque eles se reproduzem muito, eles têm milhares de gerações em pouco tempo, e isso faz com que o DNA tenha mais chances de ser modificado, tá? Vamos com calma, eu vou explicar bonitinho. Não há cura medicamentosa. Gente, não há cura medicamentosa. Eu sinto muito, tá? Muita gente me pergunta sobre isso, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente também, um pouquinho mais sobre isso. Mas não há um remédio, que eu quero que vocês entendam o seguinte. Não há um medicamento que mate o vírus. Começando do que a gente nem sabe se ele é vivo. Ó, o que acontece com o vírus? Quando ele está fora do corpo humano, quando ele está fora da bactéria, no caso do bacteriófago, quando ele está fora do gatinho, quando é um vírus de gatinho, está fora do morcego, quando é um vírus de morcego, ele não tem metabolismo, tá? Ele não consegue fazer as funções de uma célula, de um corpo, tá? Digamos assim, ele não respira, ele não come, tá? Então ele não tem nenhum tipo de ação. Ele é um ser morto fora do corpo. Tá entendendo isso? Ele não tem vida realmente. Ele é só um pedaço de DNA dentro de uma cápsula viral, né? O envelope viral que a gente chama, voando, né? Aí no ar. Só isso. Só que assim, o vírus entrou no seu nariz. Você inspirou ele. Ele conseguiu achar uma célula. Opa! Aí ele tá morto lá. Ele tá dormindo, ó, hibernando. Aí ele, pum, encostou numa célula, entra na célula, agora sim ele vai começar a ser muito parecido com um ser vivo. Deu pra entender? Aí sim ele vai ter metabolismo, na verdade ele escraviza a célula pra célula fazer o que ele quer. Acho que eu mandei um vídeo pra vocês sobre isso, mas eu vou postar depois explicando ele. Ele vai escravizar sua célula, tá? E a célula vai começar a trabalhar pra ele. Tá? Basicamente é isso. Então, o que ele vai mandar a célula fazer? Produzir mais vírus. O que acontece com essa célula? Geralmente ela explode. Depois volta naquele vídeo lá, na parte de vírus, e assistam. Ah, eu acho que o formulário tá fechado, mas eu vou postar aqui o vídeo, tá? Pra gente conversar, se não tiver direitos autorais, né? Porque a galera anda tirando meus vídeos por causa de direitos autorais. Eu não quero vender o vídeo, né? Eu só quero mostrar. Mas a galera não deixa. Não possui organelas, não possui citoplasma, só possui realmente um DNA dentro do envelope. Fim. É só isso. Dentro do corpo, consideramos que ele é vivo. Fora do corpo, entre aspas, muitas aspas, consideramos que ele é morto. Tá bom? Professora, então o vírus vive quanto tempo? Ah, depende, gente, entendeu? Se ele conseguir. Como é que ele morre, né? Ele morre quando você desintegra esse DNA dele. Você quebra esse DNA dele. Ele morre, tá? Isso serve para outros unicelulares também.
Mas se ele não, como ele não tem metabolismo, os dias, as horas, os minutos não contam para ele, não fora do corpo, tá? Porque ele tá, digamos, hibernando. Então, acontece casos de vírus serem congelados em regiões muito frias, e agora, por exemplo, com o aquecimento global de gelo, tem vírus ressuscitando de 500, 600 anos. Então, assim, se não desintegrar o DNA dele, por exemplo, o DNA da Covid desintegra muito fácil com o ultravioleta. Então, assim, acontece de morrer, desintegrar, depende se você é da linha de que vírus é ser vivo ou de que vírus não é ser vivo, aí fica com você. Desintegrar ou morrer, simplesmente porque entrou em contato com o sol. Por isso o vírus, dizem que ele se transmite melhor no inverno, né? Por causa do calor e do sol. Ele é bem sensível. Então aqui botei uma célula animal para vocês compararem. A gente vai ver muito melhor a célula animal depois. Mas ela tem um núcleo, tem um citoplasma, tem organelas, tem a membrana. E aqui, simplesmente um DNA, um RNA e o envelope viral. E só. Geralmente essas pontinhas aqui, né? Como um dos coronavírus, né? É um tipo, né? De vírus. Mas como vocês podem ver, tem vários formatos. A gente tem aí o primeiro, um bacteriófago, como eu falei para vocês. Olha como ele é diferentão, né? Ele infecta bactérias, muito importante para algumas coisas, que a gente pode falar depois, tá? Para biotecnologia. A gente tem aqui o HIV, que vocês podem ver, tem essas pontinhas, a Covid também, tá, gente? Tem essas pontinhas. Aqui é um vírus bem diferente, o vírus do tabaco. Professora, plantas podem ter vírus? Podem, e causam prejuízos, tá? Na questão aqui das plantinhas, tá? Vírus da gripe aqui, um adenovírus também, vocês vão ver que ele é muito parecido com o da AIDS, né? São tipos de vírus diferentes que atacam coisas diferentes. Um vírus de planta não vai atacar a gente. Um vírus de bactéria não vai atacar a gente. Às vezes acontece, como acham que aconteceu com o coronavírus, de um vírus de outro ser vivo atacar o humano por causa de combinações genéticas. Mas não é o comum, tá bom? Eles se especializam no corpo de um bicho. Gente, tudo que tem célula pode ser atacado por vírus, tá? Então, plantas sem células podem ser atacadas por vírus sem problema nenhum, tá bom? Aqui, inclusive, o vírus do tabaco causa uma doença, se eu não me engano, se chama ferrugem do tabaco ou alguma coisa assim. E deixa o tabaco bem feio aí, tá? Isso daqui é um tabaco atacado por vírus. Sim. Tem sintomas também, tá? Ela também passa mal. Gente, todos os vírus fazem mal? Não, gente. Não necessariamente, tá? Tem vírus que, por mais que ele utilize ali uma célulazinha ou outra para sobreviver, digamos assim, ele não tem um potencial tão forte de te causar grandes problemas, tá? Isso vale para animais também. Pensa, tá, até o resfriado te faz mal, mas assim, o vírus do resfriado. Mas digamos que não é tão forte, entende? É uma coisa de leve, né? Tem vírus que nem chegam a te causar nada, né? Então, assim, tem vírus que são da paz, tá, gente? Nem todos são do mal. Porém, todos precisam parasitar uma célula para poder se reproduzir, tá? Então, é o fardo da vidinha deles.